Estamos de volta com mais um vídeo. Claro que o pastor T-Bag tá na área porque eu não posso trazer gente fraca aqui para que alguém possa dizer assim: é fácil falar desses caras aí, pô, quero ver falar de fulano de tal. Esse cara é muito bom, né? Pastor Rodrigo Mocelin. E ele também vai abordar essa questão dos homens que estão abandonando as igrejas em massa. Então, vamos ver a análise dele e se ele vai, né, ceder um pouco às fêmeas e se ele vai ali, né, entregar um pouco a paçoca, né? E você não sai daí, acompanhe comigo, tá começando mais um Fala Caras. E como você pode ver, tô ainda com meu uniforme Saiyajin porque tô entrando nessa briga pra valer. E eu acho que já chegou a hora deles entenderem aonde que eles estão errando e o que eles não estão enxergando. Tá faltando homem na igreja. Homens indo embora em massa da igreja. Eu tava vendo aqui hoje um vídeo dessas duas mulheres aqui, ó. Essa aqui se chama Fabiola, acho que ela é pastora, e a outra mulher se chama Zelma. E a Zelma disse que fez uma pesquisa com quase 3.000 homens, perguntando por que eles não queriam ir à igreja. E revelou coisas interessantes. Bora lá tentar entender o que está acontecendo. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, o título deste vídeo que eu estava vendo aqui é o seguinte: ó, homens estão abandonando as igrejas em massa. Mas muita coisa que ela falou aqui eu consigo identificar muitas vezes em muitas igrejas. Então ele vai abordar aqui a pesquisa da Zelma, ok? A Zelma fez uma pesquisa com homens e ele vai abordar aqui o que os homens disseram. Ela perguntou o seguinte, ó, a Zelma perguntou o seguinte: por que vocês não estão indo à igreja? Foi pelo menos foi isso que eu entendi. Conversou com vários homens e eles disseram o seguinte: ó, muitas mulheres tomam à frente, criticam tudo que a gente faz. A gente vai fazer um evento lá na igreja, elas tomam à frente e criticam tudo que a gente faz. E muitas vezes os pastores dão sempre razão às mulheres. Ok. O cara falou uma coisa que ele mesmo já disse aqui, que vê em muitas igrejas, né? Já viu muito dessa situação. Vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. E criticam tudo que a gente faz. E muitas vezes os pastores dão sempre razão às mulheres. O que acontece é o seguinte: muitas vezes nem é por conta de um feminismo. Eu vou falar sobre isso já. O feminismo que tomou conta das igrejas. Mas simplesmente porque muitas vezes as mulheres são as primeiras a irem até o pastor para pedir ajuda. E muitas vezes, nem é por má intenção, o pastor faz o seguinte, muitas vezes. Não é só o pastor, não, é qualquer um. Quem fala primeiro acaba tendo prioridade e o pastor acaba acreditando mais naquela versão, sem ouvir o outro lado. Então isso aí independe de qualquer outra coisa. E é o que eu sempre falo aqui na igreja, a gente tem que ouvir os dois lados. Mas muitas vezes nem é por má intenção, o pastor faz isso. E aí os pastores, os homens reclamam que muito vezes as mulheres vão lá, contam o lado delas, e quando o homem chega, ele já é um bandido, né? Já é um bandido e muitas vezes isso acaba tirando a autoridade dos homens na sua casa. Eu nem estou levando em consideração aqui que muitas vezes essas reclamações aqui, os homens têm culpa nisso também, com certeza. A questão de as mulheres tomarem a frente. Nossa, é uma questão tão complexa, que poderia ser também o fato de que estão tomando a frente porque os homens estão muito fracos. Tem essas complexidades aí. Tem que pagar um pedágio, né? O cara fala aqui, ó, elas querem fazer tudo, criticam quando a gente faz e o pastor sempre dá razão para elas. É muito claro aqui o que a maioria falou. Bom, eu sei de tudo isso, A gente também aqui neste vídeo não está falando daquelas boas mulheres estilo Abigail que tinham um traste em casa. Mas muitas vezes, mesmo a mulher muito bem intencionada, mesmo com um bom homem em casa, é possível sim, por conta do feminismo e do pecado, o pecado se materializando também no feminismo, as mulheres cooperarem para essa falta de homens dentro da igreja, para essa falta de homens liderando, assumindo o papel. Porque eu acho que ele não vai falar o que é muito óbvio, né? A mulher, ela coopera com essa falta de atividade do homem com a sua insubmissão. Porque a sua insubmissão revela a sua falta de confiança naquele homem. E isso é o que é traduzido para ele. Entendeu? Ela não me é subserviente. Ela não me serve. Ela não me agrega. Ela apenas se coloca como uma opositora a mim. Então, eu não tenho motivo nenhum para fazer nada. Eu vou fazer aqui só o que eu sei que não vai gerar briga, o que vai construir paz e tranquilidade para mim. Porque o que eu quero é paz. E os homens em massa entram nessa conclusão. E vocês deixam, muitas vezes, porque muitos de vocês vivem a mesma situação. Todos medrosos, todos morrendo de medo de tocar na ferida. É tão fácil, né, cara? Resumir a parada assim, a regra. É a regra. Tem exceções? Tem. Mas essa é a regra. É tão fácil dizer, ó, é isso aqui. Vamos resolver? Vamos tratar esse problema? Não. Peraí, pelo amor de Deus. E muitas mulheres, por conta do feminismo, passaram a ter uma atitude muito negativa em relação aos homens. Eu vou começar assim, ó. O feminismo explica e muito o êxodo de muitos homens das igrejas. O feminismo explica e muito a falta... Não é o feminismo. É a leniência de vocês. É a prevaricação de vocês. Feminismo e outra qualquer ideia idiota sempre vai surgir. Agora, líderes fortes que vão dizer para os homens, ó, estão comigo? Haha, meu amigo.
vocês viram vantagens em muita coisa, entendeu? E o resultado é esse. Falta de homens casáveis. Deixa-me dar um dado interessante. Opa, o quê? O feminismo explica, e muito, a falta de homens casáveis. Deixa-me dar um dado. Negativo. Existem muito mais homens casáveis que mulheres casáveis, né? E infelizmente, nesse mundo moderno, pastores como você veem mulheres ali na igreja solteiras, ali na casa dos 27, 28, 30, 30 e poucos, né? Maquiadinha, tudo naquele padrão, né? Maquiagenzinha certinha, blazerzinho, ou sobretudo bege, né? Sei lá o que, chapéu. Aleluia, Senhor, né? Batonzinho. Fulaninha tá solteira? Tá querendo casar. É mesmo? Nossa. Aí olha, vê alguns homens solteiros na igreja e fala, pô, não tem homens casáveis. Ela é casável, mas não tem... E o cara acha que ela é casável. Enquanto isso, você tem uma porrada de homens morando sozinho, com seu carrinho, sua casa, etc, tal, seu trampo, estável, chega em casa do trabalho, vai relaxar, bota um filme, uma série pra ver, joga seu videogame, seja lá qual for o hobby de cada um, vai pra academia e o cara fica nessa vida dele. Esse cara é casável, tá? Pode ter um maluco ou outro, mas o ponto é, na regra, via de regra, esses caras são casáveis. Só que não tem mulher casável, porque ele tá dentro do padrão bíblico. Ele provê, ele é protetor, muitos deles aí fazem uma arte marcial, não sei o que, tudo. Então o cara tá ali, ele tem o que é necessário para o matrimônio, para uma fêmea. As fêmeas não têm o que é necessário para esse cara. Você acha que ele quer o quê? Você acha que ele precisa de quê? Vocês não se importam, vocês não sabem porque vocês não se importam, porque vocês não querem queimar neurônio com isso. Porque vocês não têm bola mais, vocês não têm bola, vocês estão tudo capado. É muito fácil ter bola para falar contra homem. É muito fácil ter bola para ver meu vídeo e me criticar. É fácil demais. Tá entendendo? Então essa é a verdade. Essa aqui é a leitura clínica e real e fria, é essa. Tá entendendo? Tem uma porrada de cara casável por aí. Mas eles olham para as fêmeas e falam, cara, o que tem ali? Ah, ela tem um trabalho dela, tem a independência dela. Porque eu tenho minha voz, eu tenho minha opinião. Aí vai chegar na amiga e vai falar assim, ontem eu tive uma discussão com o Fábio, você não sabe. Papai, eu fui e falei assim, não sei o que. Aí tem as mãos, né? E aquelas unhas gigantes. Não, porque aí eu fui, falei assim com ele e tal. Aí o cara vai olhar para aquela situação, já teve namoradas, né? Sabe muito bem qual é a dela. Principalmente homem experiente, bate o olho e já sabe qual é. Eu falo, cara, eu não vou lá, pra quê? Eu vou botar aquilo ali na minha vida, disso aqui que eu construí? Difícil, né? O cara não tem medo de mulher. Tá? Mas é porque todas elas baixaram a mesma skin, entendeu? E a mesma skin e a mesma personalidade. E a mesma mentalidade e tudo. Parece que todas se influenciam pela mesma entidade venenosa que tá pairando por aí. E uma ou outrazinha não. Tá? Então tem vários fatores, personalidade, idade, tá? Essa tal independência, não preciso de homem para Natal. Tá entendendo? Essa é a leitura correta. Mas você não consegue enxergar isso da sua bolha. Pastor Rodrigo Mocelin, com todo respeito. Vamos continuar. Interessante, revelado pelo Wayne Grudem em seu livro Confrontando o Feminismo Evangélico. Na página 174, o Grudem dá um dado muito interessante. Em 1952, igreja presbiteriana, episcopal e outras tinham a seguinte participação na igreja: 53% de participação feminina, 47% de participação masculina, que é exatamente a mesma distribuição da Caramba, tava até grande, hein? População adulta. Mas aí, olha que coisa interessante. Em 1996, alguns anos depois, a participação masculina nas igrejas caiu de 47% para 28%. O Grudem, no seu livro, está debatendo, está defendendo a ideia de que isso tudo tem a ver com o feminismo nas igrejas, principalmente por conta do pastorado feminino. Com a leniência dos supostos líderes. Por que a culpa é do líder? Porque ele que lidera. Se os líderes se posicionassem e os homens lá falassem, ai não, Mona, mulheres no poder, não sei o quê. Pronto, agora não é mais comigo. Tipo assim, vocês estão me pressionando, vocês querem bezerro? Toma bezerro, vai se ferrar. Mas não. Tudo foi ali, entendeu? No toma lá da cá, veja bem, você quer um espaço? Calma. Entendeu? Os caras foram vendo a parada. Ah, tá bom então. É isso aqui que virou? Tá bom, então tchau. Principalmente por conta do pastorado feminino. Cara, culpe os pastores, cara. Culpe os líderes. Culpe a direção da igreja. Quem está na liderança é que tem o poder de decidir isso sim, isso não, cara.
Não fale que esse movimento chegou e fomos todos vítimas. Não se coloque nesse lugar, por favor, tá? Mesmo que você não fale essa frase que eu falei, mas tá tudo dando a entender. É impressionante como que, não, isso é bobeira, ou puxa vida. Isso é muito importante e explica muito. Paulo diz em 1 Timóteo, não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Não permito que ensine. Ensine. Lembrando, tá, pessoal, que eu tô falando assim como se fosse diretamente pra ele, mas eu conheço ele, sei que na igreja dele mulher não prega, mulher não exerce liderança, eles levam muito à risca os textos, tá bom? É só pra dar um contexto, tô dizendo assim, ele tem que falar contra os pastores que que permitiram, que foram lenientes, não sei o que. Não pode falar contra o movimento feminista. Tipo assim, essa entidade maligna que veio e vitimou essas igrejas que permitem isso. Não. As igrejas não são vítimas de nada, tá? Tem totalmente potencial de fazer uma barreira e falar, aqui vocês não entram. Quem concorda? Tá, então fora. Tipo assim, tá entendendo? Moisés lá no deserto, lembra? Quem tá do lado de Deus, vem pro meu lado. Quem não quer, fica do lado aí. Então é isso. Faça uma separação. Separe o joio do trigo sempre. Sempre. Pronto. E não há. Entendeu? É impressionante como até pastores bíblicos eles ignoram isso aqui. Duas coisas ele proíbe. Não permite que ensine é e nem exerça a autoridade de homem. Alguns pastores até bíblicos concordam com a segunda parte. Que mano é não permite bíblico? que exerça a autoridade de homem. Ou seja, eles são contra o pastorado feminino. Mas eles ignoram a primeira parte. Simplesmente ignoram. Ou fazem uma exegese ali, uma pirueta muito doida para tentar ignorar essa parte. Não permite que ensine. O Gruden comenta acertadamente que as mulheres na igreja elas ensinam outras mulheres, crianças, evangelizam, mas não há um exemplo sequer na Bíblia de mulheres ensinando a congregação reunida. E o Gruden diz assim: a proibição é conjunta mesmo, não permite que exerça a autoridade de homem, nem ensine. E melhor, ele começa com, não permite que ensine e nem exerça a autoridade de homem. O Gruden une as duas coisas, porque Paulo de fato está unindo. Porque ensinar é exercer a autoridade. E quando mulheres começam a exercer a autoridade na igreja, começam a pregar para a congregação reunida, isso de fato torna os homens mais femininos. Como isso é uma bomba na igreja. Tira a autoridade do homem. Não permite que ensine. Não, e o pior, as pessoas falam de feminista, igreja feminista, mas o problema é o feminino na igreja. Cada vez mais, o ambiente vai precisar de apelos visuais e sonoros para atingir a emoção. Uma congregação apenas de homens, uma reunião apenas de homens, não precisa de nada disso. Mas quanto mais feminina é a energia desse lugar, a mentalidade desse lugar, maior a necessidade desses artifícios. Que a mulher precisa do quê? Do ambiente, sempre. Ela sempre precisa de um ambiente. Ela sempre precisa de ouvir algo e de se agradar visualmente. Tudo precisa ser construído. Enquanto o homem, não. Ele não necessita. Me prove que é o contrário e tá entendendo? E me mostre aí um tipo de situação que a mulher faz a coisa simplesmente assim, palpou, vou lá e vou fazer. Não, ela sempre precisa de uma preparação para qualquer tipo de relação. E o homem também, com relação a Deus, também da mesma forma. O homem não precisa, tá entendendo? De artifícios em nada. Então, você tem o resultado disso, né? Fundinho, pregação aveludada na voz, apelo dramático no final. Não é muito difícil de entender de onde vem, né? Essa nova igreja de hoje. Você tem a impressão de que se Jesus aparecesse do nada aí, ele nunca entraria dentro de qualquer igreja? Ele não ia pisar o pé dentro de uma igreja? Com fundinho, microfone, pai. Não sai mais dessa noite. Jesus está aqui, tá vendo ele ali? Ó. Ele não ia ficar nesse lugar? Você consegue ver isso? Ele dentro de um lugar? Não dá, mano. Tá? Não dá. Sim, e nem exerce autoridade. Mas nos tempos dele, ele vivia na sinagoga, né? Ele sempre estava lá, Lucas, né? Então, chegando na cidade, foi para a sinagoga ensinar, segundo o seu costume, todo sábado lá. Professor, né? Por isso que era chamado de rabi. Professor, mestre, tem uma pergunta. Meu irmão, que dificuldade, velho. Que dificuldade de aceitar. Esse ambiente aí que temos hoje, tá? Não é nada, isso aí já acabou. Quem tem olhos para ver? Quem tem olhos para ver e um cérebro para raciocinar, ver todo o ambiente e falar, cara, o que é isso aqui? Em Coríntios, ele proíbe as mulheres de falar. Elas devem aprender em casa com o homem. Não permite que ensine, nem exerça a autoridade de homem. Eles estão pregando para a congregação reunida, estão sendo pastoras. E isso está anulando a natureza masculina. Porque isso é uma questão de natureza, como Deus criou o homem e a mulher. Como o próprio texto de 1 Timóteo Paulo fala. Não permite que ensine, nem exerça a autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão. Tem nada a ver com questão de cultura, tem a ver com criação, o modo que Deus nos fez. Portanto, para mim, aqui começa a causa de toda a desgraça, do porquê falta homem na igreja. E é também a tese do Gruden. É a tese do Gruden. Isso tem a ver com pastorado feminino. Porque se o homem nasceu para ser cabeça... Porque, veja bem, muitas e muitas coisas são ditas aí sobre masculinidade, feminilidade hoje.
Muita. Ah, o homem tem que ser corajoso. Não, mentira. Quer dizer, o homem tem que ser corajoso, mas não é verdade que isso seja uma característica única do homem. A mulher também tem que ser corajosa. Abigail, por exemplo, foi. Esther foi. Tantas outras foram. Raabe foi. A coragem é uma virtude de ambos. O que de fato é uma característica masculina? Ser cabeça. Porque a Bíblia diz isso. O homem nasceu para liderar. Então, quando você tem isso, de as mulheres sendo pastoras, as mulheres liderando na igreja, essa com certeza é a tese do Gruden e eu concordo com a tese. Tá faltando homem em muitas igrejas porque as mulheres estão assumindo a posição deles. E aí eles se tornam afeminados. É óbvio, um homem de verdade não aceita isso. Não aceita. A Ana Carolina Campagnolo, no seu livro Feminismo, Subversão e Perversão, ou Perversão e Subversão, ela disse que a Elizabeth Stanton, a feminista, foi a primeira a falar em sacerdócio feminino dentro da igreja. Então olha como que isso tem a ver com o feminismo, hein? Ou seja, então esse é o primeiro ponto. Segundo, do porquê falta homem na igreja e também homens casáveis. O feminismo, ele se tornou uma verdadeira batalha contra o homem. A Suzanne Venker escreveu um livro chamado The War on Men, Guerra contra os Homens. No livro, ela dá uma lista, assim, de uma campanha sistemática contra homens. É um negócio assim, é absurdo. Por exemplo, ela cita Jennifer Aniston, aquela que fez o seriado Friends. As mulheres evoluíram tanto que não precisam perder tempo com um homem para ter uma criança. Ela cita Natalie Enger. Falei disso aqui em outro vídeo. Eu falei sobre as mulheres ganharem mais. As mulheres hoje, sendo uma força de trabalho secular, algumas ganham igual ao homem ou algumas ganham mais. E isso muitas vezes pode ser uma tentação para que a mulher não respeite mais seu marido. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso, mostrando estudos de ímpio, gente, que confirmam basicamente aquilo que a gente tem falado aqui. Portanto, eu não tenho dúvida de que uma simples inversão dos papéis do homem em casa e na igreja tem afugentado muitos homens de verdade, de muitas igrejas. Se uma igreja tem pastora, homens de verdade vão tender a sair dessa igreja. E os que ficarem vão ser domesticados. Obrigado, boa conclusão. Homens de verdade vão sair da igreja. E os que ficarem vão ser aqueles com propensão a ser domesticados. Vamos voltar essa frase aqui que foi linda, tá? Homens de verdade vão tender a sair dessa igreja. E os que ficarem vão ser domesticados. Ou afeminados. Você não nota que até a pregação feita hoje em muitos púlpitos por homens é mais feminina? A Nancy Pierce diz que ela elenca absoluta, verdade absoluta, outros motivos do porquê houve uma atitude mais negativa em relação aos homens. E ela cita a questão da Revolução Industrial. Nem vou entrar nesses detalhes aqui. Mas enfim, ela cita então que no século XVIII e XIX houve também um êxodo dos homens de muitas igrejas. A proporção era o seguinte, de 2 mulheres para 1 homem. Olha que coisa. E aí, qual foi o resultado disso? A Nancy disse que havia uma perspectiva muito negativa do homem, e a igreja se tornou muito feminina, os homens saíram da igreja, e a igreja se tornou mais feminina. Ao invés de tentar restaurar os homens que estavam perdidos e secularizados, as igrejas adotaram uma perspectiva mais feminina. A pregação ficou mais feminina, saiu a firmeza, o rigor intelectual, e entrou mais o cuidado, o sentimentalismo. Afastou-se daquele confronto, que é típico do homem. O homem nasceu para o confronto. A mulher já não. Então, por exemplo, você imagina uma mulher estilo João Batista? Ah, raça de víboras! Não tem muito isso. Note então como os pastores hoje, qualquer tipo de pregação mais firme é vista como, ai, opressora! É ou não é? As pregações se tornaram mais femininas. Mas muito disso começa com o fato de que as mulheres estão exercendo autoridade na igreja. Aí é óbvio que os homens se sentem nulos. Eles se sentem fora de lugar. É óbvio que eles não nasceram para isso. Retiram a autoridade do homem, com isso tapam o homem. Depois reclamam, cadê o homem? Cadê o homem para liderar? Ué, as mulheres estão querendo liderar. Aí é óbvio, os homens de verdade não vão para um lugar desse. E os que ficam, eles estão ali aceitando, estão negando a sua natureza. Negando. Então, e por que você não conclui, pastor Rodrigo Mocelin, né, que talvez seria uma conclusão polêmica, de que fazia sentido a dominação, tá, das mulheres no mundo antigo, principalmente em um contexto religioso? Porque quando elas têm liberdade, elas sabotam tudo. Elas, como você mesmo falou nas suas palavras, elas capam o homem e reclamam onde estão os homens. Essa é a tendência dela. É até um meme, né? Eu entrei no relacionamento com ele para mudá-lo, e quando ele mudou, eu não quis mais ele. Tá? Porque aqui dentro é caos. Apenas. Então, por que você não chega no fim na conclusão? É muito fácil mostrar como tudo está bagunçado e está errado e tal, e não fazer aquela conclusão final polêmica, pesada, que vai te dar aquela pecha que você não quer. Diga, olha, elas precisam ser realmente dominadas. Agora, não é uma dominação à força. É o seguinte, ó, eu vou fazer isso. É dizer, ó, nós temos uma visão bíblica e a mulher aqui não tem voz ativa em liderança de nada. Aquelas de vocês que acham isso opressor, machista e tal, podem ir embora. Que fiquem só homens, se for o caso. Faz isso, cara. Me prove que biblicamente você estaria errado. Prova pra mim. O contexto bíblico, os homens iam fazer o serviço no templo. O contexto bíblico, os homens eram em peso na sinagoga. Se tinha uma mulher ou outra ali, era raro. E aí tinham advertências para elas. Ó, não fica perguntando nada. Você vai para sua casa e pergunta ao seu marido. É ambiente de homem. Sempre foi. Mas quer ir? Vai. Mas
Tenha coragem para fazer isso. Até mesmo você que tem essa igreja, que tem essa coisa e tal, né? Que tenha coragem de dizer, vocês têm que ser dominadas, vocês não têm voz. Quando vocês têm escolha, vocês entram num paradoxo da escolha, de não saber, e sempre estão descontentes e infelizes com as escolhas que fazem, porque pensam que poderia ter feito outra escolha melhor. E pensam que e tem uma insatisfação constante. Isso está na natureza de vocês. Aceitem a verdade, entende? Eu só estou repetindo o que ele falou aqui no final e dando uma possibilidade, né, de, pô, será que você tem coragem de falar isso? Concluindo isso que você concluiu aqui no final? Não, pastor, ninguém vai te xingar não, mas é isso. É isso. Eu acho que eu coloquei meu uniforme de Saiyajin à toa, né? Nem houve tanto combate, nem houve tanto embate. Como você sabe, eu já falei. Eu não assisto previamente o vídeo. Eu vejo os 2 primeiros minutos. E se eu achar que tem conteúdo, aí eu vejo de primeira, tá certo? Até o fim. Então, acho que a gente não teve muito atrito. Mas, pra mim, deixa a desejar em conclusões que vão colocá-lo em certas pechas. Talvez seja estratégico, talvez não sabemos, né? Pode ser medo, pode ser covardia, pode ser estratégia, não sabemos. Mas, se você está gostando dessa saga, não deixe de deixar o seu like aqui, o seu comentário e compartilhar para alguém que você sabe que vai querer ver um vídeo como esse.